precioso irmão está bem junto a ti, juntos lado a lado, e andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Tua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras, nem meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor de nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado, e andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Tua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor de nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Diante da tua mão poderosa, querido Deus e amado Pai, que nós estamos mais uma vez aqui diante dessa tela, diante desse local aqui, cultuando o teu nome, louvando o teu nome, cultuando as tuas maravilhas. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo nosso trabalho. Obrigado, Senhor, por este homem, por esta mulher, que eu não sei a condição que ele se encontra agora, mas tu sabes, porque tu estás em todos os lugares e habita em nós. Obrigado, Senhor, porque eu sei que todas as pessoas que estão sendo alimentadas pela tua palavra vai achar refrigério da sua alma, porque a tua palavra, como diz lá no Salmo 23, Salmo 91, Salmo 119, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E lá na armadura de Deus, lá em Efésios, fala sobre o joelho, fala sobre os pés. E é nesta noite, meu querido Deus e amado Pai, que através de mim, através do Espírito Santo, transmitindo através da minha boca a tua gloriosa e magnífica palavra, para todas essas pessoas que precisam ser alimentadas, para que a tua prosperidade possa ser alcançada, as tuas bênçãos que foram derramadas lá no Calvário, possa ser alcançada mediante a fé em Jesus Cristo e mediante a tua palavra, possa abranger todos os teus filhos, Senhor, e eles tomar posse, trazendo à existência as bênçãos espirituais para o nosso mundo material. Obrigado, Senhor, porque esse culto de ação de graça, esse culto maravilhoso que nós estamos iniciando, vai abranger toda a terra. Todas as pessoas que se interessarem e quiserem assistir e ser cheia do teu poder, cheia do teu Espírito, está aí disponível para todas as pessoas que crêem no teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que ressuscitou e está vivo dentro de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.
Abba, Pai. Vamos ao assunto de hoje, do culto maravilhoso, né? Agora, no final do ano aí, nós vamos, cada mês nós vamos ter um culto de louvor e adoração e oração, louvor, porque nós estamos na graça e nós precisamos manifestar o nosso amor, porque Cristo nos amou primeiro. Então, meu querido, sinta-se à vontade, fique à vontade, porque o Senhor é que vai mandar o recado para ti nessa noite. Glória a Deus pelas nossas vidas. Glória a Deus. Então, meus queridos, hoje o assunto, nós vamos entrar em novos assuntos. Nós falamos da escatologia consumada para as lives passadas. Falamos da escatologia consumada. E hoje nós vamos tomar conhecimento dos apóstolos de Jesus antes da cruz, Jesus de Nazaré. E o apóstolo depois da cruz, o Cristo já ressuscitado. Jesus de Nazaré ressuscitado no Cristo, né? A perfeição de Deus, Cristo ressuscitado. A perfeição lá em Hebreus fala que aquilo que era perfeito vivia. E quando Jesus ressuscitou, é a perfeição de Deus, o Cristo ressuscitado. Antes da cruz, tudo que era sombra, era simbologia, agora não existe mais, porque agora é a realidade daquelas coisas. Cristo ressuscitado. Né? Antes era figura. Nós vamos ler aqui, já iniciando aqui, não entra nem no assunto, mas já vamos ler aqui, ó, Hebreus 10, para nós iniciarmos o nosso assunto de hoje, Hebreus 10. Versículo 1, Hebreus 10, versículo 1 diz assim, ó, ora, visto que a lei tinha, né? Porque na época que o apóstolo escreveu essa carta, a lei ainda estava de pé. Mesmo depois da ressurreição de Cristo, até o ano 70, a lei estava de pé. Por isso que a palavra tem, estava lá. Mas para nós hoje, nós podemos substituir esse tem por tinha. Ó, ora, visto que a lei tinha sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetualmente eles ofereciam. Então, na lei, eles ofereciam sacrifícios dia após dia, mês após mês, ano após ano. E diz aqui que só Cristo que fez o sacrifício eterno. Né? Vamos ler de novo. Ó. Ora, visto que a lei tinha a sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetualmente, eles ofereciam. Tá vendo? Então, aqui vai falar, lá mais para baixo aí, que Cristo, com uma única oferta, um único sacrifício, sanou tudo isso. Resolveu o problema. Né? Então, o nosso problema espiritual, meu querido, foi resolvido lá na cruz. Né? A nossa salvação, a nossa santificação foi resolvida lá na cruz. Quero já mandar um alô aqui, as pessoas que estiverem aí online, aí assistindo o culto online, que a graça e a paz possa estar verdadeiramente em suas vidas, em sua família, em seu trabalho, aonde quer que você esteja. A paz de Cristo esteja na tua vida, em todo local que você esteja. Né? Então, nós estamos vivendo a perfeição de Deus, Cristo ressuscitado. Agora nós vamos entrar aqui no nosso assunto, hoje nós damos a introdução, e a partir de domingo, no culto de domingo, nós vamos ter o primeiro apóstolo
que nós vamos falar em relação à graça, a velha aliança em relação à graça, apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro ou Tiago, né? Vamos começar por Tiago, que na relação aqui da palavra, aqui lá no livro de história, as cartas dele estão, primeiro Tiago, depois primeiro Pedro, depois João e Judas. Nós vamos falar dos três principais, Tiago, Pedro e João. João, o discípulo amado, que a Bíblia fala, o discípulo amado, aquele que reclinou a sua cabeça no ombro de Jesus, quando ele estava celebrando a Páscoa, a última Páscoa de Jesus. Você lembra? Aquilo não era Santa Ceia, era Páscoa. Páscoa judaica. Foi a última Páscoa celebrada por Jesus com seus discípulos aqui em terra. Então, nós vamos conhecer os apóstolos na época, depois da morte, logo após a morte de Jesus, a ressurreição, e até o ano 70, qual os apóstolos estavam pregando lá em Jerusalém, na região lá, e qual eram os assuntos que eles pregavam. Então, nós vamos aqui em Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Aí nós vamos tirar muitas dúvidas aqui nesses estudos. Tiago, por exemplo, o que é que Tiago acreditava? O que é que Pedro acreditava? O que é que João acreditava? O que é que eles acreditavam? E o apóstolo Paulo, após a ressurreição de Jesus, quando ele é chamado por Cristo ressuscitado para pregar para os gentios a graça e o apostolado. A graça e o apostolado de Cristo ressuscitado para todos os gentios. E hoje nós estamos recebendo este apostolado, de Jesus Cristo por intermédio de Paulo. Ele colocou o fundamento e outro edifica sobre o fundamento. Então vamos ler aqui o capítulo 2 de Gálatas. Nós vamos começar aqui, deixa eu ver aqui onde nós vamos, do 1 ao 10. Nós vamos hoje estudar só neste livro. Gálatas, capítulo 2, do 1 ao 10. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém. Quem subiu? Paulo. E ele estava com Barnabé ainda. Com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Está vendo? Mas, em particular, aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão. Vamos fazer uma pausinha antes de nós passar para o versículo 5. Então nós vemos aqui que Paulo volta 14 anos depois, Paulo sobe outra vez a Jerusalém. Então ele já tinha ido outras vezes. Com Barnabé levando também Tito. Ele cita aqui que perante uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Então, ele foi em Jerusalém, 14 anos depois da outra vez que ele foi, e os irmãos, vamos ler aqui, subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios.
mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Quem eram os outros apóstolos que tinham maior influência naquela época que Paulo estava pregando? Nós vamos lá embaixo, vai aparecer Tiago, Pedro e João. Eram os três discípulos que se destacaram naquela época, que surgiu também o apóstolo Paulo. Então nós vamos ver o que é que esses três pregavam e o que era que o apóstolo Paulo pregava. Se era o mesmo evangelho. Vamos continuar. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então, aqueles irmãos, que lá embaixo vai falar o nome dele, Tiago, Pedro e João, Paulo, Tito e Barnabé, né? Então, os três apóstolos de Jesus de Nazaré, eles pregavam a lei de Moisés, o evangelho da circuncisão. Então, quem recebia o ensinamento da lei, o homem era obrigado a ser circuncidado. Era um mandamento da lei de Moisés. Versículo 3. Contudo, versículo 4 agora. E isso por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade. Quem eram esses falsos irmãos? O apóstolo Paulo estava pregando a graça para os gentios. Tiago, Pedro e João estavam pregando a velha aliança. O apóstolo Paulo aqui já está falando de circuncisão. A circuncisão estava enquadrada no evangelho aos judeus. Era para os judeus. E por isto, isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão. Então ele estava influenciando o evangelho da circuncisão a estes homens da graça, para eles seguir a lei. E Paulo diz aqui que a lei, ele estava espreitando a nossa liberdade, que temos em Cristo, e reduzir-nos à escravidão. E quem estava vivendo a lei de Moisés, estava na escravidão. Quem vive a graça e o apostolado do Cristo ressuscitado, ele é livre. Ele não tem mandamento, ele não tem doutrina de homem, mandamento de homem. A doutrina nós recebemos diretamente da palavra, do evangelho da graça. Não tem homem para nos ditar o que é que nós vamos fazer, o que vestir, o que deixar de comer, o que fazer. Então, nós estamos debaixo do governo de Deus, de Cristo ressuscitado. Então, se você está debaixo de um governo espiritual, aí ele diz assim, você está debaixo da minha autoridade espiritual, eu sou o pai da fé em ti, eu sou o seu pai da fé. Não existe isso. A nossa fé é em Cristo. Nós não tem pai de fé, a nossa fé é em Cristo, o Cristo ressuscitado. E aqui nesses estudos vai aparecer muita verdade. Viu, querido? Eu estou aqui para pregar a verdade. E nós compararmos aqui o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão, a graça e a lei antiga. Porque hoje, nos nossos dias, tem muitas pessoas ainda vivendo os mandamentos daquela velha aliança. Nós estamos na nova aliança. Tudo se fez novo. Nós estamos vivendo uma nova era. Nós estamos vivendo com a mente transformada pelo poder da palavra de Deus. Mas não é aquela palavra de antes. É a palavra que foi revelada a um homem chamado Paulo de Tarso e passada em suas cartas para nós que éramos gentios. Viu, meu querido? Reduzirmos a escravidão. Então, quem está debaixo do jugo de um homem, que homem é esse? Eu já preguei aqui que
depois da cruz, não existe título de... Vamos ver aqui em Efésios, vamos lá, aqui em Efésios, logo na frente, aqui no capítulo 4. Depois da cruz, não existe cargo na igreja, para nada. E o apóstolo Paulo pregou na igreja de Efésios, e ele citou 5 dons ministeriais para a igreja. São dons. Eu estou exercendo esses dons hoje. Eu não sou apóstolo com título, eu não sou pastor com título, eu não sou profeta intitulado profeta. Aí vai falar aqui, Efésios 4:11. Vamos ler os quatro dons, os 5 dons ministeriais da igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é 4 paredes, querido. A igreja de Cristo são vidas que foram compradas com seu sangue lá na cruz. E quando nós nos reunimos, quando nós congregamos juntos, nós formamos o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça. Então nós não temos religião, nós somos cristãos, nós seguimos ao Cristo ressuscitado. Se a pessoa dizer, eu sou cristão, eu sigo a Jesus de Nazaré, o Cordeiro, isso foi antes da cruz, passou. Deus, Jesus Cristo, hoje não tem mais ligação com isso. Foi a história, o que aconteceu. Agora é outro nível de maturidade, de consciência divina. Está entendendo, meu querido? Vamos prosseguir o estudo aqui. Deixa eu ver onde nós estamos aqui. 4, versículo 11. Aqui, ó. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. 5 dons ministeriais na igreja. A igreja que eu estou falando não é a igreja que você diz, eu vou para a igreja do pastor fulano de tal. Não é aquela. Que lá não é igreja, chama-se denominação. Tem um dono, cada denominação tem um dono, tem um estatuto e as regras feitas por homens para o povo que está lá seguir eles. E Jesus não te põe em ordem para você seguir Jesus. Você tem que crer nele e obedecer mediante ele, por meio da fé que foi dada, que é um dom também. Apóstolo, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Não é a denominação. O corpo de Cristo, eu estou aqui na minha residência, nós estamos aqui formando o corpo de Cristo. Quando nós nos reunimos, nós somos os membros, onde habita o Espírito Santo. Quando nós nos reunimos, congregamos, formamos o corpo de Cristo. Então, o contexto desses 5 ministérios, desses dons ministeriais, está aqui no início. Ó. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. O contexto isso aqui é dom, são dons lá embaixo. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então, são dons ministeriais, não são cargos. Os cargos que existia era na velha aliança, antes da cruz. E os cargos que tinham, antes da cruz, na lei mesmo, na lei que foi dada a Moisés, só quem exercia naquela época eram os levitas, a tribo de Levi. Começando do sacerdote, os cantores, tocadores, os que montavam o tabernáculo, trabalhavam lá dentro do templo, era uma tribo que foi separada só para este propósito. Então, hoje, por exemplo, nós estamos vivendo a plenitude do Espírito de Deus. O ministério do Espírito. Que Jesus, quando estava aqui, ele disse, olha, os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Então, o ministério que nós estamos vivendo é espiritual. Tudo é espiritual.
Mas quando nós cremos em tudo que nós estamos estudando, pela fé que foi nos dada como dom, nós trazemos do espiritual para o nosso mundo que estamos vivendo hoje. Como Deus fez com Abraão. Deus trouxe à existência aquilo que não era. Abraão disse, Deus apareceu para Abraão, tu vai ter um filho que vai ser o herdeiro e a promessa está estabelecida nele, do teu filho. Não o filho da escrava, o filho de Egito. Foi Isaac, né? Aí Abraão com 99 anos, a mulher com 100, né? Pode até ter dúvida, mas Abraão não desacreditou em Deus. Creu. Por isso a palavra se cumpriu na vida de Abraão. Então, meu querido, aqui já é uma lição para nós. Para a palavra se cumprir na nossa vida, a prosperidade se cumprir na nossa vida e você ter verdadeiramente vida em abundância, você tem que não duvidar, você tem que crer na palavra que está sendo dita, que está sendo ministrada para nossas vidas. Você precisa ouvir a palavra. Quando você crê, o Espírito Santo é ativado na tua vida. O dom da fé é ativado na tua vida. Aí você automaticamente vai mudar de vida. É aí que acontece um milagre na nossa vida. É aí que acontece a cura na nossa vida. É aí que tudo se transforma na nossa vida, começando da nossa mente. Transformais, não vos conformai com esse século, mas transformai a vossa mente. Quem vai transformar a nossa mente? A nossa mente é o Cristo ressuscitado através da sua palavra, que é o poder dele na nossa vida. Né? Então, aqui nós estamos aqui os 5 dons ministeriais, né? São dons, não são cargos. Né? Eu vou ungir na minha igreja, vai ter um dia de consagração. Nós fomos consagrados lá na cruz. Quem nos ungiu foi Deus. E nos deu a marca aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 1, vamos ler aqui também. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, 21, diz aqui, ó. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou. Tá vendo? Tem pessoas aí com medo da marca da besta, de Apocalipse, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Penhor, sinal. Tinha uma dívida, quando Jesus morreu lá na cruz, tinha uma dívida por cada um de nós. E ele pagou a dívida. Pagou a dívida e nós somos propriedade de Deus, filhos de Deus. Glória a Deus. E nós temos uma marca em nosso coração. Um penhor significa um sinal de Deus na nossa vida. Você tem um sinal de Deus na tua vida. Eu posso dizer assim, ó, como diz aí os pregadores, você tem a marca da promessa de Deus na tua vida, querido. Amém. Glória a Deus. Você é um filho de Deus. Tome posse dessa palavra na tua vida. Né? Receba esta palavra na tua vida. Tome posse, coloque em prática essa palavra no dia a dia, cotidiano da tua vida, que tu vais ver o milagre acontecer, tu vais ver a tua vida mudar completamente, radicalmente. Palavra maravilhosa. Vamos voltar lá em Gálatas. Então vai ter muitas revelações nesses estudos, né? E porque a palavra de Deus, ela não se contradiz. O que eu estou pregando aqui, lá de Gênesis até a morte de Jesus, já confirmava essa palavra. Porque a graça que nós estamos vivendo foi testemunhada pela lei e pelos profetas. A lei, quando Jesus morreu na cruz, a lei que foi dada aos judeus acabou. Mas eles não receberam Jesus e o templo continuou de pé até o ano 70, eles continuaram executando a lei lá, fazendo sacrifício. Aí quer que, se nós trouxermos a realidade, o que é que estava acontecendo? Como Deus via isso? Se Jesus morreu na cruz, o fim da lei é Cristo, e a pessoa não recebeu Cristo, está dizendo que Deus é mentiroso, que Jesus não fez nada por ele, estão esperando outro Jesus ainda. Mas
eu estava no sistema religioso, e quando eu conheci essa graça, eu vi que a Bíblia diz, olha, quando eu tomei conhecimento dessa graça maravilhosa, eu estava morto. Quando eu tomei conhecimento, eu ressuscitei. Passei a viver verdadeiramente. É uma vida livre, é uma vida, nós temos liberdade, nós não temos escravidão. Você que está nas denominações, você é escravo de homem. Né? Você segue, não é Cristo, você segue as ordenanças daquele local. Você... Glória a Deus, acho que tem que ficar olhando ali para não... A internet aqui hoje está meio... muita chuva, graças a Deus, mas tá bom, né? Que nós vamos... Romanos 1 diz assim, ó, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas, nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Então nós estamos debaixo da cobertura espiritual do próprio Cristo. Não é de homem. Você não está debaixo da autoridade espiritual minha. Eu não sou nada, eu sou igual a você. A mesma palavra que eu estou ministrando aqui é para mim também. Então nós estamos debaixo da graça e do apostolado de Cristo e nós obedecemos esse apostolado por meio da fé. Aquela fé que é um dom que foi nos dado. A fé que foi nos dada. Voltando lá para Gálatas. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Nós lemos aí o versículo 4. Vamos para o 5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo, que me parecia de ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Então, quando nós chegar mais para baixo aqui, de quem Paulo estava falando? Quando ele foi lá em Jerusalém. De quem Paulo estava falando? Que aqueles que tinham maior influência eram os grandes apóstolos antes da cruz. Paulo chegando lá depois da cruz, nada eles acrescentaram de boas novas para o Paulo. Eles não tinham a revelação da graça. A revelação da graça só quem tinha era Paulo. Mas Paulo estava pregando para eles também, mas eles não aceitavam, porque estava o religioso, a lei. Quando Cristo veio aqui, os judeus se tornaram religiosos, cumprindo, como se diz, rituais. A lei é um ritual. Então, Jesus até contou parábolas, colocar vinho novo em odres velho. Era a lei e a velha aliança e a nova aliança. Vinho velho, vinho novo. Colocar vinho novo em odres velhos. Jesus citando isso aqui, ó. Lá antes da cruz, né? Então, antes, pelo contrário, quando eu vi, vamos ler aqui o 5, vamos repetir o 5 aqui, ó. Quanto àqueles que pareciam ser de maior influência,
Nessa época que Paulo estava em Jerusalém, os apóstolos de maior influência eram Tiago, Pedro e João. É o que a Bíblia relata aqui. Ó. Eles tinham uma influência tremenda. E eles pregavam, era a Torá, a lei que foi dada a Moisés. Mas Jesus não já tinha morrido na cruz? O fim da lei não é Cristo? Por que eles ainda estavam pregando? Porque o templo ainda estava de pé. Não tinha acontecido ainda lá em Jerusalém a grande tribulação que Jesus anunciou, nem Jerusalém tinha sido destruída, nem o templo tinha ido abaixo ainda. Vamos prosseguir. Não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser de alguma coisa, nada me acrescentaram. Versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, tá vendo? Então aqui já está falando dois evangelhos. A Bíblia aqui está falando de dois evangelhos, né? Só um momentinho aqui. Olha para mim se está beleza aí. Não, tá beleza. A internet deu um probleminha aqui, então a gente tem que conferir para ver se não apagou. Então, nós estamos aqui, ó. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Dois evangelhos está falando aqui. Ó. Vamos ver aqui, o primeiro evangelho está citando aqui, ó. Incircuncisão foi confiado ao apóstolo Paulo. O evangelho da incircuncisão confiado a Paulo para pregar para os gentios. E o da circuncisão confiado a Pedro. Aqui, ó. Me fora confiado como a Pedro o da circuncisão. As pessoas leem a palavra, mas não entendem. Dessa noite você vai entender o que é isso. Então, o evangelho da incircuncisão foi confiado ao apóstolo Paulo. Como a Pedro o da circuncisão. Né? Então, eu não estou inventando história da minha memória. Isso aqui não é coisa minha. Né? Eu estou pregando o que está escrito aqui na palavra. Então, eu creio na palavra. Você crê na palavra? Né? Se você não crê na palavra, você não crê também em Cristo. Não crê em Deus. Porque como é que nós conhecemos Deus? Através da palavra. Desde Gênesis lá, vem falando de Jesus. O que ia acontecer na cruz. E chegou esse dia maravilhoso. Há mais de 2000 anos atrás, aconteceu esse dia maravilhoso, que Deus mandou seu Filho, em forma humana, ele morreu na cruz, fez um único sacrifício para eliminar todas as coisas que, os 603 mandamentos, que era da lei de Moisés, Jesus, com a única oferta, cumpriu todos. E ele cumpriu essa lei lá no Calvário por nós. Né? Então, quando ele morreu e ressuscitou, acabou a lei. E agora, que lei é essa? Agora nós estamos vivendo a lei de Cristo. Eu nem separei, que está no outro estudo. Nós estamos debaixo da lei de Cristo. Né? Uma nova era. Né? Jesus, antes da cruz, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois da cruz, nós estamos andando num novo e vivo caminho. Hebreus 10, 20, lá está falando. Nós estamos andando, nós estamos caminhando num novo e vivo caminho. E que caminho é esse? É o Cristo ressuscitado. Amém. Né? E vamos dar uma parada aqui, vamos voltar aqui em Romanos 7. Paulo pregando lá para os Romanos. Né? 7,4 diz assim, ó. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei. Então, a lei, para nós, nem existiu, nem... Nós estamos, para a lei, nós estamos mortos para a lei. Não existe lei para nós. Nós estamos debaixo da lei de Cristo. Aquela lei que foi dada aos judeus, para nós, não existe. Né? Se nós se metermos a cumprir aquela lei, nós se entra em maldição. Porque não é que a lei é mentirosa. A lei era verdadeira e é verdadeira. Mas para aquilo que ela foi enviada, já cumpriu o seu propósito. É a mesma coisa do cordeiro. O cordeiro foi imolado lá na cruz, derramou seu sangue e eliminou o pecado.
O sangue de Jesus, naquele momento, teve o poder de cobrir aquela oferta por todos nós. Isso não prega nas denominações, eles não querem que você entenda a verdade. Porque se você entender, você vai ver o que vai acontecer. Já está acontecendo, né? Tudo tem um propósito de Deus no mundo. Olha, você sabe quem criou o bem? Foi Deus. Você sabe quem criou o mal? Foi Deus também. Tudo foi Deus que criou. Então, tudo que acontece neste mundo acontece com a permissão de Deus. Essa doença que está aí, você acredita no diabo? O diabo foi criado pelos romanos. Eu já preguei aqui sobre isso. Foi criado pelos romanos para fazer medo das pessoas, e com o medo que as pessoas têm, se você não fizer isso, vai para o inferno. Aí as pessoas com medo, achando que estando lá naquele lugar vai ser livre dessas coisas, que não existe, né? Aí a mente da pessoa está fraca, não se alimenta da palavra, está fraca, acredita em qualquer besteira, qualquer heresia. Né? E o diabo existe, mas não é uma pessoa, é um camarada igual eles criaram, mitológico, um ser mitológico, não é aquele ser mitológico. O diabo, assim como existe o bem e o mal é o diabo. E o mal, nós temos duas naturezas, uma espiritual e uma carnal, está dentro de nós. Aqui, o nosso corpo é o mal. Por isso que a Bíblia diz, andai em espírito e não satisfazei o desejo da carne. É o nosso corpo carnal contra o nosso espírito. Porque o nosso espírito é santo. Veio lá do céu e vai voltar para lá. Então é uma luta diária o nosso corpo contra o nosso espírito. E o espírito só vence se estiver alimentado com o evangelho da graça. Com o evangelho de Cristo. Porque se não tiver, não vence. A palavra de Deus é o poder dele aqui para nós. Nós lemos em Romanos, né? Nós vamos lá para Gálatas de novo. Nós lemos lá a 7,4. Eu não li todo não, 7,4. Vamos acabar de ler aqui, ó. Estava lendo e parei, ó. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro. Vendo? O corpo de Cristo morreu na cruz. Em 3 dias ele ressuscitou. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, nós depois da cruz servimos, não é o antes da cruz, nós servimos ao que ressuscitou. Amém. Quando as pessoas entenderem isto, a gente vai viver uma vida de paz, de alegria, de renovo, de gratidão a Deus. Mas enquanto tiver saindo com um boneco na rua, simbolizando o que Jesus fez na cruz lá, está com a mente enfatuada, a palavra fala. Ninguém tá igual os judeus que não receberam Cristo, né? Esperando Cristo voltar. Então Cristo já voltou na minha vida, lá na cruz, pela minha vida, pela tua vida, o que ele tinha que fazer espiritualmente pelos seres humanos, ele já fez lá na cruz. O que é que resta para nós? Tomar posse da palavra, crer na palavra e colocar em prática na nossa vida e seguir avante. Porque cada um de nós, Deus tem um propósito aqui nesse mundo. Nós viemos nesse mundo aqui, nós viemos do céu como espíritos, como anjos de Deus. E Ele nos colocou aqui nesse mundo para viver, ter participação como Jesus teve de carne, de sangue, né? E quando nós temos participação de carne e de sangue, né? As tentações são grandes. Jesus esteve aqui, ó, como homem. O próprio Deus estava em Jesus como homem, né? Jesus no meio dos cachaceiros, pecadores naquela época, né? E Jesus superou. Então, o exemplo de Jesus foi dado para nós.
É fácil? Não é. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É fácil? Não é fácil. Mas também não é difícil se a pessoa estiver debaixo da graça do apostolado de Cristo. Amém. Recebendo a palavra. Aí a pessoa diz, mas aqui não tem a igreja que vocês pregam essa graça. A igreja somos nós, querido. Quando você pegar essa mensagem aí, você ouvir uma vez, duas vezes, chama seu filho, chama seu marido, olha aqui, ó, a palavra de Deus aqui, o evangelho, depois da cruz, depois da ressurreição de Cristo, a perfeição de Deus aqui para entrar nos nossos ouvidos, penetrar no nosso coração e a nossa mente ser transformada por este poder maravilhoso, que é a palavra Glória a Deus. do Deus Altíssimo. Aí a tua vida muda. Né? Então, vamos lá em Gálatas novamente, né? Então, deixa eu ver se nós lemos tudo aqui, lembra, né? Nós estamos, nós obedecemos a Deus, que o Deus é Cristo. A Cristo, pela fé que foi nos dada, nós obedecemos a Ele por meio da fé. É isso aí. E aqueles mandamentos? Aqueles mandamentos da lei, quando Jesus morreu lá na cruz e cumpriu a lei, ele cumpriu a lei por nós. Todos os mandamentos ele cumpriu por nós. O que é que nós temos que viver? Viver em Cristo por meio da fé dele. Lá em Gálatas, vamos voltar lá em Gálatas, lá no capítulo 2 também. Lá adiante, no capítulo 2 de Gálatas, fala, nós já lemos aqui, ó. Vamos voltar à leitura, né? Termina aqui. Ó, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, na minha vida, Cristo não morreu em vão, porque eu sigo a graça. Não sigo o mandamento da era passada. Nós estamos numa nova era. Né? Continuando a leitura lá, nós estamos lá, no versículo 8. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Então Pedro ele teve um grande ministério, pregando o evangelho da circuncisão para os judeus. Paulo, aqui está dizendo também, a palavra está dizendo que Paulo, versículo 8 aqui, vamos ler aqui, ó. Paulo, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim, para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, está vendo os nomes que eu estava citando? Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o qual também me esforcei por fazer. Então, o apóstolo Paulo, nós vimos aqui que Tiago, Cefas, que está dizendo aqui que é Pedro, e João, eles pregavam o evangelho da circuncisão. Para quem? Para os judeus. E Paulo? Os gentios. Né? Os judeus que estavam na lei, Paulo estava pregando a graça também, porque a lei já tinha, em âmbito espiritual, já tinha caído, já tinha sido cumprida por Cristo lá na cruz. Mas por causa do templo estar de pé, até o ano 70, eles estavam frequentando o templo, fazendo sacrifício. É a mesma coisa que hoje na denominação eles dizem, ó, vai ter a festa dos tabernáculos, vai ter a festa da primícia. Então, isso era da lei. Quando nós submetemos a ordenança de homem e cumprimos isso, nós nos tornamos malditos. Porque
É coisa da lei e você não dá conta de você de si mesmo. Quem cumpriu a lei por nós foi Jesus na cruz. Você de si mesmo não dá conta de cumprir 2, 3 mandamentos. Imagine 613. Não dá conta. Por isso que veio a nova aliança, né? Porque a lei estava doente, estava enferma, a palavra fala aqui. Ela não tinha mais poder de executar suas tarefas. Não tinha mais essência. É? Quando Moisés recebeu aquela lei lá no monte, ele veio com um rosto resplandecente. No final, o rosto de Moisés já não estava mais resplandecente com aquela luz, mas ele colocava o véu assim mesmo, para o povo achar que ele estava com o resplandecente da lei ainda. E não estava. Né? Mas nos primeiros dias que ele desceu lá, ele tinha que colocar o véu, porque quem vinha a Moisés não dava conta de ficar em pé com a glória de Deus no rosto de Moisés. Isso é outro estudo mais futuro que você vai compreender isso. Então, meu querido, nós estamos aqui no versículo 9. Tiago, Cefas e João, que eram reputados, eles eram colunas da igreja primitiva, mas a igreja primitiva não vivia a graça ainda. Ainda não tinha a revelação da graça no tempo da igreja primitiva. É tanto que aconteceu aquele negócio de línguas lá do dia de Pentecostes, era da lei, ué. Eles estavam vivendo a lei ainda. E Tiago, Cefas e João, eles pregavam a lei, a Torá. E os irmãos que queriam espreitar eles, levar eles à escravidão, eram esses três aqui. Ó. Eram os apóstolos judaizantes. Então, nós vamos, a partir de domingo, na sequência aqui, os nomes que estão aqui, ó, Tiago. Domingo nós vamos comparar algumas coisas da revelação de Paulo com as cartas de Tiago, com a carta de Tiago. O que é que Tiago acreditava? Né? Ele acreditava na lei, ele era um judaizante. Então, os ensinamentos dele não é para nós. Ele estava ensinando para os judeus, nós não somos judeus. A não ser que tem muitas pessoas aqui no mundo inteiro, que aí eles abrem uma igreja e falam, igreja pentecostal, não sei o quê. Se é pentecostal, é judeu falso, porque o judeu verdadeiro, ele nasceu lá em Israel. E se ele é judeu que nasceu lá em Israel, a maioria não acredita nisso que nós estamos pregando aqui. Para começar, que Jesus nasceu de Maria, né? Já começa aí a descrença lá. Né? Aí vem uma questão de mensagem, de casamento e tal. Mas nós, com a mente iluminada, nós cremos, eu creio na palavra de Deus. Eu não sou judeu, eu era gentil e já nasci salvo. Porque quando eu nasci, Jesus já tinha morrido lá na cruz e me salvou. Mas eu tomei posse dessa salvação nesses últimos dias que eu conheci a graça. Nesses últimos anos que eu conheci a graça. Não tem muito tempo, não. Até pouco tempo eu estava enganando também, junto com os outros que estão enganando aí. Porque quando a pessoa diz, se você não tomar a Santa Ceia, você não se salva, perde a salvação. Se você não der o dízimo, você perde a salvação. Isso é mentira. Se não fizer isso e isso, vai para o inferno. Não existe inferno. O inferno que a Bíblia fala é a sepultura, é a cova, que todos os seres humanos vão para esse lugar, para a cova, para a sepultura. E no grego, traduzido por português, significa sepultura, significa cova. De prova na Bíblia, já tem mensagem que eu preguei sobre isso. A palavra é clara. Porque o homem, ele é preguiçoso, ele não quer fazer as coisas, ele não quer ler, não quer tentar compreender. Aí manda os outros fazer. Vai lá para a igreja, ora por mim. Quanto é que tem a campanha? Campanhas na graça não existem. Nós já estamos libertos, nós já estamos livres, nós já estamos santificados, nós já estamos purificados. Tudo que você pensar de bom que Deus ia fazer antes da cruz por nós, Ele já fez. Não vai fazer mais. Jesus não vai morrer de novo na cruz, porque Ele já morreu. Aí tem pessoas esperando Jesus morrer de novo na cruz.
voltar para fazer uma obra maravilhosa na vida dela. A obra de Deus na nossa vida foi feita lá na cruz. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, anda segundo o Espírito. Espírito de quem? De Deus. Não é o seu Espírito, é o Espírito de Deus. Eu estou tentando andar de conformidade com o Espírito Santo que habita em mim. O Espírito de Deus. Então, quem tem o Espírito Santo ativado na vida, tudo me convém fazer, mas nem tudo é lícito fazer. Como Paulo disse. Você não pode ir no boteco, eu vou lá, compro o que eu tiver de fazer, mas beber eu não vou beber. Não me é lícito. Aí vem as outras coisas, as obras da carne, prostituição, drogas, e aí por diante. Na graça, não precisa homem te doutrinar. A doutrina é por meio da fé, é o Evangelho. Nós sabemos como andar, nós sabemos como nos postar diante desse mundo. Então, domingo nós vamos estudar Tiago. O que é que Tiago acreditava? Ele acreditava na lei. Paulo foi lá, pregou a graça para eles não quiseram ouvir. Eles queriam que os que estavam com Paulo, e Tito, por exemplo, foi circuncidado. Porque quem estava na lei, homem, tinha que ser circuncidado, porque senão estava fora. Era as normas da lei, olho por olho, dente por dente. Vamos ver aqui como é que está. Está faltando aqui um tempinho, nós já vamos terminar aqui. Então, Tiago, Cefas e João. E nós vamos acrescentar mais nesse estudo, nós vamos estudar Judas também. Tem as epístolas do judaizante que está escrita aqui, nós vamos estudar ela. Nós começamos no domingo. Se der uma parte, conseguir fazer uma parte. Se não, 2, 3, 4, e vamos estudar. Para depois desses estudos, nós passarmos, para nós tem que compreender, para nossa mente chegar a um nível de maturidade divina. Amém. Eu falei dos níveis de maturidade: criança, adulto, varão perfeito, e a maior maturidade, chegar a um nível de maturidade espiritual, de consciência divina. Então, meu querido, eu oro a Deus pela tua vida, para que Ele possa iluminar o teu coração, a mente, para tu receber esta palavra magnífica. Você não precisa pagar achando que vai acontecer alguma coisa se você não pagar, porque quem pagou a nossa dívida foi Jesus lá na cruz. Nós era devedor. Nós que era gentil já nascemos salvos. Mas nem todo. Porque tem o filho da salvação e o filho da perdição. Viu? Tem mensagem que eu já preguei sobre isso. Filho da salvação, filho da perdição. E esta fé que foi dada aqui, para nós terminarmos aqui, vamos aqui, o que é a graça de Cristo aqui, Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação eterna aconteceu lá na cruz. Esta fé aqui, que foi dada aqui para nós, não é de todos. Nem todos vai conseguir chegar numa maturidade dessa fé aqui. Não vai crer. Por isso que tem o filho da salvação e o filho da perdição. Você lembra de Judas? Traiu Jesus? Ele andou o tempo inteiro com Jesus, não tinha escândalo, não tinha nada, não tem nenhuma uma coisa diferente aqui que a Bíblia fala de Judas. Só no último momento ele se identificou como filho da perdição. Traiu Jesus. Então, meu querido, olha, graça e paz.
No domingo nós estaremos aqui com nova mensagem maravilhosa para a nossa vida, para o nosso relevo espiritual, porque nós vivemos em espírito e verdade o Cristo que morreu lá na cruz, ressuscitou e habita em nós. Amém. Glória a Deus pelas nossas vidas. Amém. Abba, Pai.